Olá, meus amores. Hoje a Prodaiane vai estar ministrando aula de História, certo? Para as turmas de 6º ano A e B, ok? Sinto muito a falta de vocês, principalmente do barulho de vocês e das perguntas mais mirabolantes possíveis. Mas hoje a gente vai tentar dar continuidade aos nossos assuntos, dar continuidade às nossas aulas, certo? Hoje a nossa aula é de revisão do capítulo 4. Eu gostaria que vocês fossem aí puxando na memória as coisas que vocês lembram do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, porque a gente precisa entender que história ela não está solta assim, viajando no espaço, não. Ela é uma coisa cíclica, certo? Tudo que acontece com uma pessoa lá na China envolve a gente aqui. Então, nós temos que ter noção que tudo que aconteceu no nosso passado, com os nossos ancestrais, eles são totalmente importantes para o que nós nos tornamos hoje, certo? Então, nós trabalhamos sobre o que é história, né? Eu tentei explicar para vocês como é que a gente se posiciona como sujeito histórico, certo? Nós vimos aí as teorias sobre os nossos ancestrais, as teorias de povoamento, de origem da humanidade, certo? Então, o nosso capítulo 4, que é sobre a Mesopotâmia, né, uma civilização, uma das primeiras civilizações do mundo, eu gostaria que vocês lembrassem de 3 pontos, certo? Quando a gente está falando de civilizações, a gente está falando de origens da humanidade, a gente está falando de processos de deslocamento e a gente está falando de sedentarização. Ou seja, nós vimos que os nossos ancestrais eles eram nômades, circulavam em busca de alimentos, em busca de formas de sobreviver, certo? Então, eles se deslocavam. É assim que os nossos ancestrais vão chegar no continente americano, vão chegar vão sair da África e ir para a Ásia. É assim que eles vão se deslocar até encontrar um ponto em que possa parar, em que possa se sedentarizar, certo? Esse ponto da civilização Mesopotâmia é o que a gente vai falar. A gente vai estudar nesse capítulo. O objetivo principal é a gente perceber como essas pessoas, esses grupos se uniram e formaram essa civilização, como que eles se organizaram socialmente, certo? A Mesopotâmia, eu gostaria que vocês observassem, e o nosso livro ele é muito rico, então facilita muito a visualização, a tentativa de visualizar e imaginar como seria essa região. A Mesopotâmia, ela significa entre rios, certo? Então, ela vai ser essa faixa de terra entre o rio Tigre e o rio Eufrates, certo? A gente vai ter 2 rios e essa regiãozinha aqui de verde que vai ser denominada de Mesopotâmia, certo? A Mesopotâmia, ela é considerada o berço da civilização, né? É uma das primeiras civilizações. E a gente vai poder observar que ela conseguiu, de certa forma, unir, ser atraente a essas pessoas, por quê? Devido a esses 2 rios. Então, esses 2 rios, o Tigre e o Eufrates, ele vai ter uma importância muito grande para a construção dessa civilização. Essa região, ela fica onde é hoje o Iraque, no Oriente Médio, certo? Essa região vai ser chamada de crescente fértil. Eu queria que vocês observassem que o mapa ele tem uma forma de lua crescente. E essa região vai ser chamada de crescente fértil porque é uma região formada por rios, certo? A gente vai ter o Tigre, o Eufrates, o Nilo, ok? Ou seja, a gente tem aqui uma região quente, uma região seca e algumas partes desérticas e nesse meio vai ter esses rios que vão ser de extrema importância para a criação das civilizações. A gente viu que o processo de civilização é um momento que o homem se fixa num lugar. Para ele se fixar, ele precisa ter água em abundância, ele precisa produzir seu próprio alimento, ele precisa criar formas de sobrevivência. É isso que vai acontecer aqui, certo? Por exemplo, a gente questiona, nós viveríamos sem água, sem um lugar em que pudesse tomar água, pudesse se higienizar, pudesse utilizar água? Não.
nós viveríamos num lugar sem ter como nos alimentar, certo? A gente não ia viver nesse lugar. E principalmente não ia viver em um lugar que a gente se sentisse ameaçada, ok? E a Mesopotâmia, ela vai ter, esse ponto aqui é para vocês observarem os povos, certo? Os principais povos que vão habitar, e a gente vai trabalhar eles posteriormente. A gente vai ter os assírios, a gente vai ter os babilônios, os sumérios e os caldeus. Então a gente vai ter na Mesopotâmia a união de várias tribos, de vários clãs, certo? Então não é só um povo, né? O Brasil, por exemplo, ele não é formado por só um tipo de povo. Nós temos várias etnias, várias formas de falar, várias culturas, e da mesma forma é a Mesopotâmia, ok? Dentre esses povos, os que vão receber destaque são os sumérios, certo? Essa cultura ela é extremamente importante porque ela vai surgir, através dela que irá surgir, tudo que a gente entende hoje como civilização mesopotâmica, certo? A primeira é que os sumérios, eles vão ser os primeiros povos a se fixar nesse lugar, certo? Eles vão se sentir atraídos pelo rio e pelo que esse rio pode possibilitar, certo? Eles vão construir cabanas e vão começar a cultivar alimentos como o trigo, as tâmaras e legumes, certo? Depois, eles vão também domesticar animais como o boi, o porco e a cabra, certo? E eles vão ter destaque, e por isso nós estamos estudando hoje, porque a Pro falou que a Mesopotâmia era aquele pedaço de terra existente entre dois rios, certo? Então, esses dois rios, é através do controle desses dois rios que essa civilização vai conseguir se desenvolver ali. Ou seja, eles observavam os ciclos da natureza, as cheias do rio, e conseguiam controlar tudo aquilo ali e usar a seu favor. Ou seja, o rio, com a cheia do rio, analisando a natureza, eles sabiam o período que o rio ia subir, que ia ter cheia, e o período que não ia. Eles também vão criar essa contagem de 60 que a gente usa hoje para contar os segundos, as horas e os meses do ano. Então, eles estudavam muito a astronomia e conseguiam criar formas de controlar essa cheia do rio. Então, eles controlavam as enchentes dos rios e criaram, por exemplo, como a gente está vendo aqui, canais, reservas de água que possibilitava que a agricultura ela ocorresse em períodos que não houvesse cheia ou períodos que existiam secas, certo? Então a gente vai ter aqui que eles aprenderam a controlar as inundações e possibilitaram a agricultura nessas áreas, ou seja, os povos eles construíram diques, reservatórios, canais de irrigação, que inclusive, gente, são utilizados até hoje, certo? Os sistemas de irrigação, os diques, os canais, é algo que a gente herdou, ferramentas que a gente herdou da cultura. Aqui a gente pode ver, porque eles construíram diques, um dique, um canal e uma represa. Então eles utilizaram isso há 10 mil anos atrás, antes de Cristo, e até hoje a gente utiliza técnicas criadas pela civilização mesopotâmica. Por isso, eu estou voltando a salientar a importância dos nossos ancestrais, das nossas antigas civilizações, para o que nós nos tornamos hoje. Ok? Outra característica da civilização mesopotâmica é a criação das cidades-estados. O que eram essas cidades-estados? Eram cidades, a gente nesse período tinha em torno de 10 cidades, dezenas de cidades, e elas eram autossuficientes e autogovernáveis. Nós podemos ver agora um exemplo de cidade-estado. Por exemplo, essas vilas, como eu já falei, essas tribos, essas pessoas, né, a gente tem ali núcleos familiares, aí vai se formando grupos familiares e posteriormente vai se formando
pequenas vilas que vão se transformar em cidades. Essas cidades, elas têm um diferencial, elas são denominadas cidades-estados porque elas tinham, cada uma possuía sua forma de governo independente, era autossuficiente, então criava ela própria um sistema de governo centrado na figura do rei. Então, elas são denominadas de cidades-estados. E eu gostaria que vocês observassem, porque assim, cada uma ela vai seguir essa estrutura, ou seja, a gente vai ter aqui as habitações, certo? Elas eram cidades muradas, vocês podem olhar na imagem aqui, tem uns muros, e essa cidade é a cidade de Ur, uma cidade suméria, e nós temos ela no nosso livro, certo? Na página 55, a gente tem aí um exemplo do que seria essa cidade-estado. E relembrar para vocês que é possível hoje fazer uma reconstituição dessa, porque em países como o Iraque, por exemplo, a gente ainda tem ruínas dessas antigas cidades. Então, historiadores, arqueólogos, pesquisadores, analisando a estrutura que sobrou, eles conseguem fazer uma reconstituição, tentando imaginar como é que seria. Ok? Então, aqui é uma reconstituição do que seria essa cidade-estado. Então, a gente vai ter as casas que eram feitas por tijolos de argila, certo? Essas casas aqui. A gente vai ter o Palácio do Rei, que era onde funcionava o governo, né? A gente vai ter ao redor, vocês estão vendo que ela é murada, e ao redor tem os canais de irrigação, né? Ao lado do rio Eufrates. A gente vai ter ali um porto aqui, que é onde entrava e saía mercadorias, certo? A gente vai ter também um templo que é chamado de zigurate, que é um templo religioso. Então, essa é a estrutura do que seria essa cidade-estado. E a gente precisa entender que nessa região, por exemplo, tinha mais de 10. E elas disputavam poder, disputavam esse monopólio dos rios, né? Então, as cidades-estados, elas são formadas ao redor desses rios, nos arredores desses rios, e havia uma disputa por esse solo fértil, né? Que era esses canais de irrigação. Outra característica da civilização mesopotâmica é que os sumérios, eles vão criar a primeira forma de escrita, né? E a gente vai ter essa ruptura do que a gente denomina hoje de pré-história para história, certo? Que é a forma que eles criam para registrar, é um documento que eles começaram a fazer. Essa escrita, ela era realizada da seguinte forma: a gente vê aqui desenhos, né, que são formas criadas por eles, que hoje os historiadores conseguem identificar cada letra, né, o que seria cada letra. Então, eles faziam desenhos, símbolos, e esses desenhos e símbolos, eles eram desenhados. No início era com um pedaço de bambu, hoje é com esse instrumento que se chama cunha, que seria um pedaço de ferro, como a gente vê nas imagens aqui, de ponta fina, em que eles, com a argila, o bloco de argila molhada, iam lá, desenhavam na argila molhada e deixava secar, seja sobre a luz do sol ou então sobre fornos. Então, essa escrita sumérica, ela vai ser chamada de cuneiforme, que é devido à utilização dessa cunha, certo? E é importante a gente perceber e ressaltar que, através desse momento, eles vão poder registrar vendas, registrar tributos recebidos, registrar a produção deles. Então, é o momento que eles passam a organizar e a registrar a sua própria história. A organização social das cidades-estados, elas eram baseadas na estratificação social. O que é estratificação social? Estratificação é divisão em camadas, como a gente está vendo nessa pirâmide. E essa divisão, ela possibilitava privilégios a alguns e tiravam privilégios de outros. Então, por exemplo, a gente vai ter no topo da pirâmide o rei, que era o poder central, era na figura do rei que estava centralizado o poder. O rei, ele era uma figura política e religiosa, ele era o representante de Deus na terra. Então, ele tinha essas duas funções. Era administrador, político, governante, e também o sacerdote, certo? A gente vai ter os sacerdotes, que vão ser
os representantes dos deuses, só eles poderiam ter acesso a histórias, né, a leis. Por quê? Porque a sociedade nesse período acreditava que os sacerdotes, eles eram os mensageiros dos deuses na terra, ok? E é importante salientar que a Mesopotâmia, a civilização era politeísta, acreditava em vários deuses. E esses deuses eram representados pela natureza, seja por uma pedra. Então eles criavam essas representações de deuses. E os sacerdotes, eles eram mensageiros desses deuses. O terceiro tópico aqui da pirâmide, a gente vai ter os escribas, que os escribas eram aquelas pessoas que escreviam, tinham a responsabilidade, eram funcionários do rei, responsável por escrever, porque a escrita, gente, nesse período, ela era muito difícil, ela era muito complicada, precisava estudar, não que hoje não precise, mas nesse período precisava estudar muito mais, ficar um tempo maior ali, desenhando, certo? E criando essa escrita. Então, a gente vai ter aí os escribas, os funcionários do rei e os militares, nesse terceiro lugar da pirâmide. Abaixo deles, a gente vai ter os comerciantes, os artesãos, os trabalhadores livres, certo? Esses trabalhadores livres, eles estavam divididos ali nas suas funções, carpinteiros, pedreiros. E abaixo deles a gente vai ter os escravos, que os escravos nesse momento eram pessoas pobres que não tinham como se sustentar e se ofereciam como escravo para uma família em troca de alimento ou em troca de sobrevivência, né? Que poderiam também ser adquiridos, se tornar escravos por dívidas ou por guerras. Então a gente tem aqui uma organização social dividida. Então o rei, ele nunca teria o mesmo direito do que um escravo. Então aí essa sociedade, ela era dividida. E é uma coisa que eu gostaria que vocês observassem, que até hoje na nossa sociedade existem as divisões, né? Existem pessoas que têm mais privilégios, existem pessoas que têm menos privilégios, que era o que acontecia aqui nesse momento, né? Cada um aqui dessa pirâmide tinha a sua função, recebia pela sua função e tinha um poder, né? Um funcionário do rei, ele não tinha o mesmo poder que um comerciante, certo? Então eles conseguiram nesse período já, né, 10 mil anos atrás de Cristo, eles já conseguiram montar essa organização social baseada em hierarquia e em divisão de funções, que é isso que a gente vai chamar de estratificação social. Depois disso, eu queria que vocês observassem que nós estamos analisando formas de organização. A gente está estudando aqui como a Mesopotâmia, a civilização, ela se organizou, ela se constituiu uma civilização, certo? O primeiro momento é a construção das cidades-estados. E o segundo momento é quando eles vão criar impérios. O que é esse império? A gente tinha ali em torno de 10 cidades-estados, e cada uma era autossuficiente, era autogovernável, tinha seu rei, certo? Tinha sua forma de governar. Esse primeiro império, o que é que vai ser? Vai ser a primeira tentativa de unificar. Império é uma forma de governar, onde a gente governa, onde vários povos ficam sob o poder de um só rei. Entendeu? Então, esse primeiro império, o Império Mesopotâmio, é isso, vai ser a primeira tentativa de unificar, certo? O rei Sargão I, ele vai invadir as cidades sumérias, que era o que a gente estava estudando, e tentar colocar todas elas sobre as mesmas leis, sobre os mesmos costumes, certo? E vai formar esse império. Esse império, ele não vai conseguir durar muito tempo, porque o que a gente precisa entender? Essas cidades, elas viviam em constante conflito e disputa, né? Por espaço, por território. Então ali, determinada cidade se destacava e acabava dominando, invadindo outra, para exercer o seu poder. E assim vai surgir o primeiro Império Babilônico, que é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele perdurou por muito tempo. E aí a gente tem as primeiras características
que os amoritas, que vão ser chamados de babilônicos, porque eles invadiram uma cidade chamada Babel, que a gente vai ver nos próximos capítulos. E eles invadiram essa cidade, construíram esse império e conseguiram, por muito tempo, manter essas cidades sob o seu poder. A primeira coisa que vai acontecer é que o rei, o Hammurabi, acho que vocês já ouviram falar dele um pouco nas nossas aulas, o Hammurabi ele vai ser o rei, vai governar esse império e ele vai ser o primeiro a criar um código de lei. Ele vai criar um código de lei, certo? Para que as pessoas o sigam, o respeitam e consigam, na verdade, ser as mesmas cidades e estados consigam ter as mesmas leis e seguir as ordens, certo? O Código de Hammurabi, essa é uma figura, uma fotografia do que é o código, né? Uma pedra enorme e na frente ele tem o desenho do rei Hammurabi, a gente pode ver ali ele sentado no trono e atrás da pedra eles escreveram mais de 300 leis. E essas leis, elas tinham a ver com tudo, seja com família, casamento, dívidas. Então, eram leis que pensavam, que regulamentavam toda a sociedade. A gente vê aqui que a lei, ela era baseada nesse ditado que a gente usa até hoje, olho por olho, dente por dente. Por quê? Eles acreditavam que tudo deveria ser, como a gente diz, ser pagado na mesma moeda. Então, se eu vou lá e roubo a sua comida, o seu caderno, então você deveria ir lá e fazer a mesma coisa. Se eu agir de uma forma violenta, então você teria o direito de ir lá e agir da mesma forma, certo? Agora, o complicado dessa lei é que ela variava de acordo com o privilégio da pessoa. Então, se eu sou um rei, eu não obedecia essa lei, né? A lei tinha um valor para mim que sou rei e tinha outro valor para a pessoa que era escravo, ok? E agora o mais importante e que a gente vai ver, vocês vão pensar, estudar e observar aí no livro, é que esse código, ele vai dar origem de leis, ele vai dar origem às nossas leis hoje. No nosso livro vocês vão poder ver alguns fragmentos e analisar as leis do Código de Hammurabi com as nossas leis atuais, certo? Então, gente, a nossa aula ela acaba aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do que foi essa organização dessa civilização, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu vou estar disponível, certo? Espero logo que a gente consiga rever, se tocar, brincar, ok? Eu mostrar meus looks lindos para vocês em sala de aula. E eu espero que vocês consigam acompanhar, assistam, curtam a videoaula, as aulas postadas pelo colégio, certo? Então hoje a gente acaba por aqui. Até a próxima aula. Um beijo. Espero que vocês estejam bem, seus familiares também, ok? Então, até mais.